Irmãos, boa noite. Bem-vindos a mais uma escola do Alicerce Bíblico, onde nesses dias estamos estudando sobre Jesus Cristo. E nós temos aprendido muito sobre a personalidade de Jesus. Então, você é bem-vindo aqui. Se você gostou da explanação, do estudo que o pastor Hélio vai fazer daqui a pouco, passe para os seus amigos, divulgue, porque é muito importante, irmãos, nós como cristãos, sabermos a personalidade, as profundezas de Cristo, as profundezas do ensino que ele nos deixou. Então, eu queria dividir com vocês uma passagem que eu acho interessante, está em Lucas 5:31, porque às vezes a pessoa se acha assim, eu estou tão desligada do Evangelho, será que Jesus me aceita no Evangelho, né? E eu não sou tão certinho assim para estar sentado ouvindo falar de Jesus, né? Então, eu acho interessante aqui em Lucas 5:31, que fala assim: e Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, a gente está aqui justamente para aprender de Jesus, para saber, olha, eu posso ser indigna, eu posso estar pecando, mas Jesus está com os braços abertos para me receber e para me transformar. E essa transformação, irmãos, que vai existir no coração e na mente do cristão, vem através da fé, e a fé vem através de ouvir a palavra. Então, essa é a importância de nós alicerçarmos a nossa fé ter um alicerce, para que quando vier as lutas, as tempestades, nós tenhamos um bom alicerce na rocha. Então, não é porque, mas será que Jesus me aceita? Será que eu não sou muito pecador para estar aqui? Não, irmão, Jesus ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para que todos sejam salvos. E se você está enjoado desse mundo, está decepcionado com esse mundo, ou você gosta do mundo, mas você quer aprender mais de Jesus, venha ouvir sobre Jesus. Venha abrir seu coração para aprender mais de Jesus. Porque essa é a única maneira, irmãos, da nossa fé aumentar e nós termos uma transformação diante de Deus. Então, eu queria só convidar os irmãos para uma oração, para que eu possa passar a palavra para o pastor Hélio, porque ele vai falar hoje justamente sobre as profundezas da personalidade de Jesus, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos seguir os passos do nosso mestre. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com nosso coração aberto diante de Ti, Pai, para ouvir falar da Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, penetrar no mais profundo dos mistérios da Tua palavra, Senhor, porque nós Te amamos, Pai, e que como nós não poderíamos querer saber de Ti se nós Te amamos, Jesus. E por isso, Jesus, nós estamos aqui. Trabalha em nossos corações, Senhor. Trabalha nos corações de todos os que hão de ouvir essa palavra, Senhor, para que a sua palavra possa germinar, Pai, em terra fértil, Pai,
para que a sua palavra, Senhor, possa achar entendimento, Senhor, para que a sua palavra, Senhor, possa se transformar em ações, Pai. Eu agradeço, Senhor, por esse momento e por esse privilégio, Senhor, de podermos estar aqui ouvindo da tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém, pastor. Amém, Eliette. Vocês estão me ouvindo bem, né? Ótimo. Bom, eu queria dizer o seguinte, se você, porventura, chegou aí pelas vias das redes sociais, saiba que nós temos um site que se chama www.igrejadeinterlagos.com.br. Nesse site você vai saber quais são os nossos horários de culto e também vai saber a respeito das nossas mídias sociais. E também nesse site estão as gravações de todos os cultos. Nós temos também um canal no YouTube. Você procura lá Igreja de Interlagos no canal de YouTube e você vai encontrar também as pregações. Muito bem. Este estudo que eu vou fazer hoje fala sobre a natureza de Cristo, né? Tanto é que o título principal é Jesus Cristo, o Filho do Homem. Então nós vamos tratar da natureza, a respeito da personalidade, a respeito da pessoa de Cristo, entender quem ele é. E aí nós vamos conhecer melhor esse sujeito que mudou a história, né? Nós tínhamos até ao nascimento de Cristo uma parte da história. Depois do nascimento de Cristo, outra parte da história é muito, vamos dizer assim, muito importante, muito forte, né? O Senhor Jesus alterou a cultura, ele mudou a cultura religiosa de muitos séculos. Né? Muitos séculos aconteceram várias mudanças culturais. Né? O Ocidente todo é baseado praticamente na história de Cristo. Então nós precisamos conhecer esse sujeito bem. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não é um personagem, vamos dizer assim, inatingível, ou simplesmente uma figura religiosa, ou simplesmente um líder. Não, ele era uma pessoa. Ele tinha características físicas. Ele era um homem, né? E ele tinha fome. Ele tinha necessidades físicas. Ele padecia das dificuldades do seu tempo. Mas ele tinha um propósito. E ele atingiu esse propósito, que é a salvação do homem. Né? Então, se você chegou aqui, né, e está se perguntando, né, vou entender um pouco a respeito de Jesus, eu sempre costumo dizer o seguinte, existe muita confusão por aí a respeito do cristianismo. Pensa-se muito errado a respeito das coisas espirituais. E a Bíblia, que é essa daqui, que nós usamos, que é o nosso manual, que é onde está baseada a nossa fé, é por onde nós conhecemos as coisas de Deus, ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada. Nós entendemos que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ali está a palavra de Deus. Ali está a história da humanidade. Ali está relatado a vida espiritual humana. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as influências de outras religiões dentro do cristianismo. Existe muita influência pagã dentro do cristianismo. A gente vê, por exemplo, em algumas religiões, né, eles colocam Maria como sendo a mãe de Deus. Ou então colocam lá um sujeito como sendo alguém que você pode solicitar ajuda espiritual, mesmo que essa pessoa esteja morta. Muita gente pensa, por exemplo, que você morre e vai para o céu.
existe uma grande influência de outras religiões no nosso pensamento. E nós precisamos estudar a Bíblia adequadamente para que a nossa fé ela seja canalizada para o lugar certo. Para que a gente possa fazer a coisa certa. Ninguém que é cristão, todo cristão, penso eu, ele quer fazer o certo. Ele quer agradar a Deus, ele quer amar a Deus, ele quer fazer as coisas bem feitas. Eu entendo assim, eu quero fazer isso. Às vezes eu não consigo, por causa da minha natureza humana. Mas eu creio que o poder de Deus pode transformar a minha personalidade. Se eu não cresce assim, por que eu creria em Cristo? Ele promete essa mudança para a gente. Ele nos dá o Espírito Santo para nos auxiliar nessa mudança. Lembra lá em João 14, 15, 16, 17, quando Jesus começa ali o finalzinho da obra dele, em que ele começa a falar assim, olha, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Lembra desse versículo? É maravilhoso. Ou seja, o Senhor Jesus, ele ali naqueles momentos, ele começa a passar uma cultura para a gente. Ele nos dá uma cultura nova. Olha, o Pai e ele vem morar dentro de mim. Ninguém tinha falado isso antes. Percebe? Jesus tem características muito interessantes. E, infelizmente, pelo fato de que a gente está culturalmente influenciado por outras religiões, a gente vem aqui e dá uma deturpadazinha, dá uma, vamos dizer assim, dá uma distorcidazinha num texto bíblico para tentar encaixar com a maneira que eu creio. Eu não sei se vocês lembram, lá em João capítulo 3, quando Jesus começa a conversar com Nicodemos, Jesus fala assim, Nicodemos, tem que nascer de novo, velho. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir enxergar as coisas espirituais. E é isso que a gente precisa fazer, nascer de novo. Então, nós estamos vivendo uma época tenebrosa. Eu entendo isso, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho notado. Nós estamos vivendo um finalzinho de tempos ali. Nós estamos perdendo as nossas liberdades, o mundo está do avesso, há uma briga política gigantesca, e dinheiro voando para lá e para cá, e esse dinheiro não está passando na nossa mão, né? Então, a gente vê assim, olha, por exemplo, essa semana, o Talibã tomou conta do Afeganistão. A China foi lá e deu apoio, a União Soviética foi lá e deu apoio. Agora os Estados Unidos está brigando, está querendo brigar com esses países. Ou seja, nós estamos vivendo um reboliço geral. Nós estamos assim, num caldo ideal para o surgimento do anticristo. Nós estamos vivendo um momento mundial onde nós estamos num ambiente ideal para o surgimento do anticristo, aonde culturalmente nós somos influenciados, as religiões estão se misturando loucamente, percebe? Então, se eu, como pastor de uma igreja, não alertar as ovelhas, as pessoas, e não falar a verdade sobre a personalidade de Cristo, como crer corretamente, eu estaria me omitindo. Então, o objetivo dessa escola do alicerce bíblico é fazer você olhar para o texto bíblico e crer corretamente. Percebe? Eu vou dar só uma palhinha para você entender o que eu estou falando. Você se lembra de Pedro? Né? Pedro, quando ele foi deslocado para levar a palavra para aquele centurião, né? Ele chegou lá e teve um sonho, aonde ele viu um lençol, onde estava lá todos os animais imundos dentro daquele lençol. Você lembra? Está lá em Atos. Né? E aí, no sonho, Deus diz para ele, mata e come. Né?
E aí Pedro pegou e falou assim, não, mas eu nunca comi nada imundo. Eu não posso comer. Aí Deus fala assim, Jesus fala assim para ele, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Ou seja, eu não quero discutir isso agora, mas o que eu quero discutir com você é o seguinte, o Senhor Jesus estava nos ensinando naquele momento como crer nele, como levar adiante a nossa fé. Vou dar uma outra palhinha para você. Você lembra lá em Gálatas, capítulo 1, quando Paulo fala assim, olha, eu estou espantado de como vocês mudaram. Né? Vou até abrir aqui rapidamente, só para eu lembrar mais ou menos o contexto para você. É em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, e Paulo dá uma bronca nos Gálatas ali naquele momento. Ele fala assim, olha, me maravilho de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, os Gálatas, eles não estavam sabendo crer. Eles estavam crendo na mistura religiosa que provavelmente tinha naquela região. Ou seja, Paulo tinha passado por lá, pregado o evangelho, falado de Jesus. E como Paulo não ficou muito tempo, acho que ficou 2 ou 3 anos lá, ele saiu, aí os Gálatas começaram a voltar para as práticas antigas. E aí Paulo escreve uma carta e fala assim, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha só, ele estava falando coisas ao coração desses homens. Anuncie outro evangelho além do que vos já tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, nós precisamos crer correto para não cair nesse erro aqui. Veja, lá em Apocalipse diz que nós vamos viver tempos difíceis. Eu acho até que nós já estamos nesses tempos difíceis. Acho até que em breve nós vamos ver aí a besta e o anticristo surgindo. E se eu não estiver preparado e não preparar vocês para crer corretamente, para olhar para a besta e falar, esse não é o Cristo, esta é a besta, eu não vou crer. Porque lá em Mateus ele fala assim, que se pudera, enganaria até os escolhidos, ou seja, até aqueles que conhecem a verdade. E o engano, a gente só consegue se safar de um engano através do conhecimento. Quando você conhece alguma coisa, fica difícil você ser enganado sobre aquele assunto. Então, olha a importância de você entender a personalidade de Cristo, quem ele é. Tá bom? Então, olha, semana passada eu falei que ia contar para vocês sobre 5 pontos a respeito de Cristo. Né? Eu falei sobre a consciência de Cristo, falei sobre as afirmações que Jesus fez. Né? Até daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre. E também falei sobre a autoridade de Cristo. Né? Jesus nunca usou a palavra, a minha opinião é. Lembra disso? Pode ser que aconteça tal coisa. Penso que Jesus nunca usou essa frase. Né? Podemos supor tal coisa. Não. Jesus tinha autoridade. Uma mulher tocou a veste dele e ele falou assim, peraí, para todo mundo. Alguém me tocou. Aí os discípulos, mas Jesus, está todo mundo te espremendo aqui. Não. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ele não falou assim, meu Deus, eu acho que uma pessoa aqui me tocou e eu estou sentindo que essa pessoa tal. Não. Jesus, ele era assertivo. Jesus, ele era pontual naquilo que falava. Ele não elocubrava. Ele não divagava sobre assuntos. Por quê? Porque Jesus veio trazer ao conhecimento da humanidade a figura do Pai dele. Como está lá em João 1,12.
não é? 1:20 e tantos lá, não me lembro agora, que ele fala assim, que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho de Deus, este veio revelar o Pai. Maravilhoso esse versículo, não? Vou ler aqui direitinho para você. É uma delícia, eu amo esse versículo, sabe? E o pessoal aqui da igreja sabe a importância desse versículo para nós, né? É no verso 18, ele fala assim, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. E olha, as próximas pregações, eu vou falar muito sobre esse versículo, então, né, e principalmente esse primeiro capítulo de João, a gente vai estudar bastante sobre ele, tá? Então vamos dar continuidade. Essa pregação, esse estudo que eu vou fazer agora, ele é curto, tá bom? Eu até me estendi um pouco a mais aqui para a gente poder se ambientar. Mas o que eu vou falar daqui para frente não é assim uma coisa muito longa, é uma coisa bem rápida, tá? Lembrando, na parte 1 desse estudo, eu falei o seguinte, eu falei assim, quem é Jesus? Quem é este sujeito? Essa é uma pergunta que tem sido feita ao longo dos séculos, tá certo? Ou seja, existem 20 séculos que nos separa hoje da presença de Cristo física. O próprio Jesus fez essa pergunta para os apóstolos. Ele falou assim, quem vocês acham que o Filho de Deus é? Mateus 16:16. Muitos tentam responder, porém, a resposta, ela está onde? Está aqui, ó, Novo Testamento. Basta a gente ler de maneira séria, não de maneira pueril. Nós precisamos ser sérios, olhar para a palavra de maneira séria. Não de maneira emocional ou pueril, não. Tá, tudo bem, você quer ser tocado pelo Espírito Santo, você quer ser batizado pelo Espírito Santo, você lê um texto maravilhoso, você se emociona com aquele texto, e assim vai. Mas na hora do entendimento, nós precisamos tirar a emoção do lado e sermos sérios. E levarmos o texto a sério. Né? Muito bem. A resposta está no Novo Testamento e foi escrito por aqueles que conviveram intimamente com Cristo. Né? A expressão filho do homem significa nascido do homem. Quando Jesus fala, quem vocês pensam que o filho do homem é? A palavra filho de Deus significa nascido de Deus. Tanto é que ele se torna filho de Deus depois da ressurreição. Né? Depois da ressurreição, quer ver, ó? Romanos capítulo 4, vou ler aqui, perdão, Romanos capítulo 1, verso 4. Eu vou compartilhar aqui com você, quer ver? Romanos capítulo 1, verso 4. Olha lá, ó. No 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, filho do homem. Ó. Declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dos mortos. Então, Jesus, ele é declarado depois que ele ressuscita. Tá ok? Antes, por isso que ele se autodenomina filho do homem. Depois, ele é chamado filho de Deus. Amém? Amém. Jesus nunca é chamado de um filho de Deus, ele é chamado de o filho de Deus. Eu falei isso semana passada. Se você for lá em Jó, capítulo 1 e 2, você vai perceber lá que Deus, Jeová, se reúne com os filhos de Deus. Mas aqui, Jesus é chamado de o Filho de Deus. Sentido único. E tem uma outra coisa importante.
na história que está escrita no Novo Testamento. Jesus, ele exprime um relacionamento que ele tem com o Pai. Mas é um relacionamento de uma maneira jamais vista. Então Jesus não é um sujeito qualquer na história. Ele é um sujeito que tem um relacionamento com Deus que é sui generis. Ninguém tinha feito, é único. A gente já viu isso, né, em alguns momentos. Né? Ele fala assim, olha, o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ninguém tinha falado isso antes. Saí do pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o pai. Está em João 16, 28. Aí tem um outro lá que fala, o pai me enviou. Ele tinha uma comunhão profunda com o pai. Ele afirmava revelar a essência do pai. Jesus tinha prerrogativas de onipresença. Ele sabia o que estava no coração daqueles que ardilavam contra. Jesus tinha poder para perdoar pecados. Aquele sujeito que desceu com a maca lá, lembra? Ele desce com a maca, o paralítico, e Jesus falou assim, estão perdoados seus pecados. Aí o povo começou, aqui é esse, que não sei o que, que não sei o que. Falou assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para esse sujeito, levanta e anda. Ele levantou e andou. E assim vai. Depois você lê, depois você assiste a parte 1 lá. Tá certo? Muito bem. Jesus tinha pecados? Agora eu vou entrar realmente no assunto de hoje. Eu devo fazer isso em 15, no máximo 20 minutos. Jesus tinha pecado? Jesus pecou? Eu já ouvi muita gente falando, não, mas ele era homem, ele tinha necessidades sexuais, ele precisava manter relações para se, vamos dizer assim, desafogar. Percebe? Eu cheguei a ouvir isso. Não, ele se relacionava com a prostituta, com a Maria. Ele tinha pecado? Ou a gente acredita no texto bíblico que está aqui no Novo Testamento, ou a gente vai jogar o Novo Testamento e falar assim, vamos pegar qualquer coisa e vamos acreditar em qualquer coisa. Percebe? Jesus não tinha pecados. Se ele tivesse cometido um único pecado sequer, tudo que nós conhecemos sobre Cristo não teria efeito. Zero. Ele perderia toda a autoridade. Ele precisou subir naquela cruz, sem pecado. Qualquer ser humano que chame o próximo ao arrependimento e à retidão pode evitar algumas referências aos seus próprios pecados e imperfeições. Mas Jesus fez isso e não revelou pecados e imperfeições. Não existe a mais remota referência nas palavras de Jesus, ou mesmo na confissão, ou mesmo confissão de pecado. Ao contrário, ele é o mais humilde de todos os homens e desafiou a todos. Qual de vocês pode me acusar de um pecado? Entendeu? Quem pode me acusar de um pecado? João 8:46. Quer ver? Nós lemos isso inclusive no domingo, né? Lembra? Pregação maravilhosa do domingo, né? Deixa eu pôr aqui para vocês.
João 8, 46. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Então Jesus, ele se expôs demais. Ele estava rodeado de pessoas ali. Ele falou assim, me mostrem um pecado que eu cometi. Vamos lá. Então a gente pode dizer com certeza que Jesus jamais cometeu pecado. E se ele tivesse cometido pecado, ele não poderia ter subido na cruz. E ele não poderia ter ressuscitado. Eu já falei isso para vocês. O inferno, ele é feito para pecadores. Se um pecador entra no inferno, é porque aquele é o lugar do pecador. Agora, se um não pecador entra no inferno, o inferno vai rejeitá-lo. Porque ele não tem entrada, ele não tem o passe para entrar. O passe para se entrar no inferno é o pecado. O cara que não é pecador, quando ele vai chegar quando ele vai chegar no inferno, ele não consegue entrar. Por quê? Porque ele não tem a entrada, o passe para entrar. É o caso de Jesus. E ele nos dá o passe dele. O Senhor Jesus nos dá o passe. Ele fala assim, vocês são santificados porque eu morri na cruz. Por isso que a gente não entra no inferno. A gente já está assentado em lugares celestiais, etc. E tal. Isso é muito legal, gente. Isso aqui é maravilhoso. Eu adoro pensar desse jeito, né? Tá certo? Jesus, ele foi regurgitado do inferno. Por isso que ele ressuscitou, não tinha pecado. A morte, ela só serve para pecadores. Por isso que Jesus falou assim, aquele que crer em mim, né, jamais verá a morte. Por isso que existe a ressurreição. Mas vamos continuar. O testemunho dos discípulos. Quem é Jesus? Jesus, ele foi um sujeito que conviveu com os seus discípulos, e esses discípulos falaram de Jesus, deram testemunhos de Jesus. Né? Então, por exemplo, Moisés não foi aclamado como filho de Deus. Moisés está lá, no Velho Testamento. Recebeu as tábuas da lei, de Jeová, dos anjos. Né? Ele jamais falou ou agiu como de quem procedesse de Deus. Moisés não teve, ele não tinha essa autoridade. E se fosse participante da sua natureza. Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai. É diferente de Moisés, percebe? Aliás, Moisés não queria nem aparecer lá. Eu sou gago e tal, não sei o quê. Não, eu vou eleger o seu irmão lá. Muito bem. Por outro lado, o Novo Testamento expõe este milagre. E aqui é muito interessante. Um grupo de homens que andava com Cristo e que viram todos os seus aspectos de humanidade. Então, Jesus comia, ele bebia, ele dormia e etc. Aliás, o sono de Cristo era um negócio interessante, né? Jesus falava assim que ele não tinha casa, ele não tinha travesseiro, né? É muito legal isso aí. Mais tarde, um grupo de outros homens, né, lá em Atos e nas cartas de Paulo e dos apóstolos, eles o adoraram como divino, como um ser divino, proclamaram o seu poder e o poder de salvação e invocam o seu nome em oração. Isso não acontece no Velho Testamento, com relação a Moisés ou Abraão ou qualquer outro expoente no Velho Testamento. Interessante isso, né? Então existe um testemunho muito forte dos apóstolos com relação à personalidade de quem ele é, né? Você quer ver que interessante? João, o evangelista, aquele que
que se aconchegava no peito de Cristo, né? O discípulo amado, né? João, o evangelista, declara que ele é o verbo. Está lá em João capítulo 1. Verbo com V maiúsculo. Nós vamos estudar esse assunto, viu? Sobre verbo. Você vai entender por que Jesus é chamado de verbo. E também João declara que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1. Você quer ver? Ó? Verso, no comecinho ali, ó. Verso lá 3. Ele fala, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E assim vai. Quer ver João 20, 28, que interessante? João 20, 28. Quer ver? Vou te mostrar aqui. João 20, quando Tomé encontra com o Senhor Jesus, e Jesus dá uma dura nele, né? Põe aqui o teu dedo, vê nas minhas mãos, chega a tua mão, põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E aí Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. Olha a importância deste sujeito que é Jesus Cristo. Percebe? Tomé declara, Senhor meu e Deus meu. Jesus foi alçado ao patamar de Deus. Sob o ponto de vista dos apóstolos, né? Sob o ponto de vista dos apóstolos e do apóstolo Pedro, então a gente pode dizer o seguinte, que Pedro viu Jesus comer, beber, dormir, chorar, tinha fome e sede. Jesus disse aos judeus que estavam à direita de Deus e que tem prerrogativa divina de conceder o Espírito Santo. Olha que importância. Ninguém questionou, por exemplo, Moisés a respeito disso. Vamos abrir lá em Atos 2. Abre aqui em Atos 2, quer ver? Ó? Versos 33 e 36. Ele fala assim, ó, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Depois você lê o capítulo 2 todo, que é sobre o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estavam lá. E o verso 36, ele fala assim, sabia, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Ó, Deus, o Pai, fez esse sujeito, Jesus, Senhor e Cristo. Outra coisa, Pedro também diz que é o caminho para a salvação. Atos 4, verso 12. Isso aqui não lembra, Jesus fala lá em João capítulo 14, acho, fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas aqui não. Aqui é o testemunho de um apóstolo. Está falando assim, olha, e nenhum outro há salvação, e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe outra maneira de ser salvo. Atos 5:31, vamos lá. 5, verso 31. Ele tem poder para perdoar pecados. Olha que interessante. Deus, com a sua destra, elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 10, vamos ver lá quem é Jesus em Atos 10.
verso 42, que ele é o tal do juiz dos mortos, olha lá. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o poder de Deus e foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ninguém fala assim de uma pessoa. Por isso que o Senhor Jesus, ele tem essa importância que tem para nós. Em 2 Pedro 2, em 3,18, atribui-se glória a ele. Quer ver? 2 Pedro 3,18. Quer ver? Bem no finalzinho aqui. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória. Assim agora como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Paulo também, ele não viu Jesus, ele não conheceu Jesus, não viu o Senhor em pessoa, mas de forma glorificada. Quando ele, teoricamente, muitos dizem que ele caiu do cavalo, mas de forma glorificada. Porém, ele descreve a Cristo da seguinte forma, presta atenção. Tito 2,13, vamos lá, Tito 2,13. Olha lá. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Grande Deus e nosso Salvador. Em Colossenses 2,9, em Colossenses 2, verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é qualquer coisa, meu irmão. Jesus não é uma estátua. Colossenses 1,17. Quer ver mais? Vamos lá. 1,17. Ele fala assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, permanecem por ele, subsistir, permanecer. 1 Coríntios 1:2, olha que interessante o que o apóstolo fala. Olha só, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o seu nome, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, nós o invocamos em oração. O nome de Cristo está associado ao Pai e ao Espírito Santo. Olha que interessante. 2 Coríntios 13. Vamos lá. 2 Coríntios 13, verso 14. Olha que interessante. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Está associado Jesus Cristo com Espírito Santo e o Pai. Conta-nos a história da igreja, irmãos. Vou fechar aqui só um minutinho. Vocês estão me vendo aqui ou não? Tá. Conta. Cancelar. Conta a história da igreja que os cristãos consideravam Cristo que o Cristo era divino e eles o adoravam. Então era essa a história da igreja, Conta-nos também, por exemplo, em alguns escritos achados arqueologicamente, que um testemunho negativo de Cristo dava testemunho da existência de Cristo. Percebe? Então tem até um fato interessante aqui que o autor desse livro que eu li, ele fala assim, conta-nos também que o escárnio dos pagãos
serve de testemunho da divindade de Cristo. Ou seja, um escrito no antigo palácio romano do século III depois de Cristo, no qual representa uma figura humana com uma cabeça de cavalo pendurado na cruz e um homem em pé em atitude de adoração. Ou seja, isso é um escárnio. Mas esse escárnio dá testemunho da divindade de Cristo, porque, embora o escarnecedor estivesse colocando Jesus como uma cabeça de cavalo, mas tinha um adorador ali, ou seja, ele reconhecia a adoração a Cristo. Então, irmãos, eu sugiro que você pare para estudar esse assunto mais profundamente. Eu acho que você tem que pegar o seu caderninho lá e fazer umas anotações, rever textos. As afirmações que eu faço aqui, elas são afirmações, nós tiramos aqui de alguns livros, né? Eu estou pautado em alguns livros de teologia, mas isso dá testemunho da veracidade do conceito sobre a pessoa de Cristo. Né? Sugiro que você vá na parte 1, que está no YouTube e também brevemente vai estar no nosso site. Vai lá no YouTube, assiste a parte 1, que é muito interessante, tá bom? E aqui, então, eu encerro sobre essas questões da natureza, dessa divindade. Como é que nós tiramos? Por que nós tiramos essa conclusão de que o Senhor Jesus era divino? Né? Por que a gente tira essa conclusão? Então tá aí. Eu sugiro que você estude bem esse assunto, porque o dia que aparecer a besta, ele vai querer te enganar. E como é que você vai saber que não é Cristo? Porque você conhece a Cristo. Você sabe a respeito da personalidade de Cristo. Tá ok? Então aqui eu encerro o estudo de hoje. Olha, eu sugiro que você compareça aqui na próxima terça-feira, porque o assunto que eu estou preparando para terça-feira é muito legal. É muito bacana. Talvez a gente vá compreender mais coisas a respeito de quem é esse sujeito fabuloso, que se chama Jesus Cristo. Até mais. Um grande abraço a todos vocês. Só um instante que eu vou parar a gravação. Eliette, por favor, assume aí.